Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Dia 16 de setembro é o 259º dia do ano. Faltam 106 dias para acabar o ano. O Bolsonaro tá preso há 43 dias e vai ficar pelos próximos 27 anos da vida dele, pelo menos. Hoje é aniversário de Lauren Bacall. A Lauren Bacall, que eu nunca assisti um filme dela, tá? Eu realmente não conheço a obra dela, mas eu lembro dela porque assim, eu assisti centenas de vezes Lisbela e o Prisioneiro. E num dos diálogos lá de Lisbela e o Prisioneiro, a Lisbela fala de Lauren Bacall. Então isso não ficou na minha cabeça. E aí, hoje é aniversário dela, parabéns pra ela. Acho que até já morreu, né? Hoje é aniversário também do David Copperfield, um mágico famosíssimo. Tem um monte de vídeo legal dele no YouTube. Cara das antigas. Aniversário também do Falcão. O cara é arquiteto, é músico, é comediante, é ator. É gente boa, cara. E é antifascista também. Aniversário da Andréa Beltrão, atriz também. Aniversário da Carolina Dickmann, também atriz. Aniversário do ator também, Darlan Cunha. Pra quem não lembra do ator Darlan Cunha, ele fez Cidade de Deus. Ele era o filé com fritas, aquele lá que fazia... Era o menino de recado do Zé Pequeno, né? E hoje é Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Pra gente não morrer, né, galera? Sou eu! Deixa eu mandar um oi pra quem já tá acompanhando a gente aqui. Marcelo, Leôncio, Greta, Marlene Andrade, Gerta Sima, né? Gente, bota aqui a cidade de onde vocês estão acompanhando pra eu poder saber e mandar um oi pra cidade de vocês, tá? Beleza. Vamos fazer agora nosso primeiro giro de notícias e saber o que os portais progressistas pelo Brasil estão falando, qual é a pauta, qual é o assunto. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Hugo Mota, presidente da Câmara, convoca reunião nesta quarta-feira para debater a anistia aos golpistas. O presidente da Câmara planeja discutir urgência de projeto que perdoa envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, mas líderes esperam rejeição, favorecendo a alternativa no Senado com penas reduzidas, sem anistia ampla para evitar conflito com o STF e atender pressões políticas. Votação pode ocorrer nessa quarta-feira, dia 17. Vou pausar aqui porque esse ponto eu quero comentar. Gente, como Hugo... tipo assim, me chama a atenção como algumas pessoas, alguns líderes... Olha, Marlene Andrade lá de Três Rios, no Rio de Janeiro. Obrigado pela companhia, Marlene. Seja muito bem-vinda. Rio de Janeiro, né? Terra boa, cidade maravilhosa. Não, quer dizer... Cidade maravilhosa é a cidade do Rio de Janeiro, mas o estado também é especial. Parabéns a todos os fluminenses, cariocas. Vamos voltando a falar aqui. Como as pessoas podem se apequenar no exercício de uma função, né? O Hugo Mota, ele está cada dia mais diminuído na presidência da Câmara dos Deputados. Houve aquele incidente lá onde a turma golpista impediu o funcionamento do parlamento, sentaram na cadeira dele, não deixaram ele sentar, ele foi, acabou tendo que voltar. Foi uma coisa ridícula. E ele não fez nada, porque ele não manda nem no gabinete dele. Eu vou ler aqui integralmente o tweet que ele postou hoje, avisando que iria pautar a anistia. Tweet do Hugo Mota aqui hoje, tá? 16 de setembro. Após a reunião do Colégio de Líderes, informo que pautaremos a MP 1300/2025, que mantém a isenção de conta de energia para famílias em vulnerabilidade social,
MP do governo Lula, tá? Isso aqui é o governo Lula querendo que as pessoas que não têm condições de pagar tarifa de energia não paguem tarifa de energia. Aí ele colocou aqui: também pautaremos a PEC 3/2021, matéria que fortalece a atividade parlamentar e que foi defendida pela maioria da representação dos colégios de líderes. Mentira, não fortalece a atividade parlamentar porra nenhuma. Isso aqui simplesmente é a PEC da blindagem aos deputados. É para que, se um parlamentar for processado no STF, tem que ter autorização da Câmara, ou seja, parlamentar nenhum vai mais poder ser processado por nada. Vocês querem saber quem que adoraria que isso já tivesse valendo há alguns anos? Flor de Lis. Se essa blindagem já existisse, então investigar e punir a Flor de Lis teria sido muito mais difícil, talvez impossível. Investigar e punir o Domingos Brazão, que era deputado federal e que não foi cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados, teria sido muito mais difícil, talvez até impossível. Ou seja, assassinos adorariam que isso já valesse na época deles, né? Sabe-se lá que tipo de criminoso vai querer isso amanhã. E aí, no final do tweet do Hugo Mota, ele coloca aqui: convoquei nova reunião de líderes para deliberar sobre a urgência dos projetos que tratam do acontecido de 8 de janeiro de 2023. Olha como o cara é covarde. O cara chamou reunião, ele avisou que vai pautar a discussão da anistia para quem tentou dar um golpe de Estado. E ele não tem coragem de chamar pelo nome. Presidente Hugo Mota, o que o senhor vai pautar é a anistia para os golpistas. Tenha a mínima dignidade, a mínima decência de chamar as coisas pelo nome. De falar: eu, Hugo Mota, sou o presidente que vou pautar a discussão da anistia. Ponto. Eu gosto, não gosto, mas seria muito menos indigno da sua parte. E tem um outro ponto sobre a anistia, gente, que eu até fiz um comentário no tweet do Paulo Figueiredo, lá, o namorado do Bananinha. A anistia, ela só tem potencial para gerar problema político para o governo federal. Simplesmente isso, só isso, problema político. Por quê? Porque ela não vai acontecer. Ele vai colocar em votação agora a urgência do projeto de anistia. Para quê? Para que o projeto não precise passar por nenhuma comissão e vá direto ser discutido no Senado. Vamos supor que ele consiga, que os fascistas consigam aprovar a urgência. Eles não têm certeza que aprovam, hein? Notem bem isso. Mas vamos supor o pior dos cenários, que eles consigam aprovar a urgência. Eles não têm a garantia de que isso no plenário vai ser aprovada. Mas vamos supor que eles consigam aprovar no plenário da Câmara. O presidente da CCJ do Senado já disse que não vai botar em votação. Não vai fazer andar. Mas vamos supor que eles consigam convencer a CCJ do Senado a botar para votação. Eles não têm certeza que vão ganhar a votação. Mas vamos supor que eles ganhem a votação na CCJ do Senado. Que isso vá a plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que esse sim se fez respeitar enquanto presidente. Não estou dizendo que eu gosto dele não, tá? Estou falando que, em comparação com o Hugo Mota, que ele também viveu uma rebelião no Senado, ele debelou a rebelião, acabou e falou: se não parar isso até 18h30, vai todo mundo ser suspenso. 10 horas da manhã estava liberado. Ele se fez respeitar. Ele já disse, não foi uma nem duas vezes, que não vai pautar essa anistia. Ponto. Mas vamos supor aqui que eles consigam de algum jeito convencer o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre, a pautar no Senado. Eles não têm certeza se tem voto para aprovar. Mas tudo bem, vamos ser gentil, vamos supor que eles tenham votos para aprovar no Senado, no plenário. Ok, aprovaram no Senado, vai a sanção presidencial, o Lula veta. Não tem a menor dúvida disso. O presidente Lula vai vetar. E aí volta para as duas casas. Para aprovar, tem que ter maioria qualificada. Tem que ter 3/5 nas duas casas para aprovar. Para derrubar o veto do presidente Lula. Eles não têm certeza de ter esses votos, até porque eles não têm certeza nem se tem votos para aprovar por maioria simples no Congresso. Vamos supor que eles consigam
derrubar o veto do presidente Lula, que eles atinjam essa maioria impensável, vai haver a contestação no Supremo. Se não for de um partido político que é legitimado para fazer essa contestação, se não for do Ministério Público Federal, vai ser de um dos dois, ou do MPF ou de um partido. O Supremo vai dizer que é inconstitucional e acabou. Ou seja, a única possibilidade que eles têm de algum ganho para a extrema-direita, para o bolsonarismo, com essa lambança de anistia, é simplesmente política, porque ela não vai acontecer e eles sabem disso. E o Bolsonaro vai passar o resto da vida dele numa cadeia, que é onde ele merece. Eu espero que ele viva muito com muita saúde. Vamos continuando o giro de notícias aqui. Manchete da Carta Capital. Hugo Mota diz a líderes que pautará a anistia do 8 de janeiro. O presidente planeja discutir urgência de projeto que perdoa envolvidos em atos golpistas, mas líderes esperam rejeição. Ah, não, isso aqui já foi, né? É praticamente o mesmo texto, né? Manchete do Brasil de Fato aqui. Bolsonaro é condenado a pagar R$1 milhão em indenização coletiva por racismo. Ex-presidente foi multado por declarações racistas em 2021, como comparar cabelo de negro a criatório de baratas. União também pagará R$1 milhão com possibilidade de cobrar Bolsonaro depois. Decisão é civil, sem efeitos criminais e cabe recurso. E eu acho o seguinte, se já comprovou que ele cometeu o crime, tanto que isso gerou efeitos civis, tinha que ter imputação criminal também. Tinha que denunciar por racismo, tinha que tomar alguma medida criminal, não dá pra ficar só no bolso não, mas já é alguma coisa. Manchete do Brasil 247, Lula quer tarifa zero no transporte público em todo o país. O presidente pediu estudos para eliminar ou reduzir tarifas de ônibus nacionalmente, inspirado em proposta de 2012. Discussões envolvem viabilidade, impactos eleitorais em 2026 e modelos como gratuidade parcial aos fins de semana, com exemplos em cidades como São Paulo. E isso também já acontece similarmente aqui em Manaus. Em dia de eleição, isso já algumas eleições isso acontece, em dia de eleição o ônibus é livre, de 5 da manhã até 19 horas. E agora, com o fenômeno consolidado que a gente tem dos transportes por aplicativo, está se discutindo agora essa questão de tarifa gratuita nos ônibus. Eu vou aprofundar mais esse estudo, deixa eu até pausar aqui, porque óbvio, quando a gente fala em tarifa gratuita, ela não é gratuita, de algum lugar ela vai sair. E exatamente, Germano, ele perguntou aí quem passa a pagar os gastos dos ônibus. O que me preocupa é isso virar simplesmente subsídio direto na mão de empresário de ônibus, que tem um modelo de negócio que não se sustenta mais. Hoje em dia, o sistema de transporte, na verdade há muitos anos já, o sistema de transporte coletivo só existem os ônibus porque o poder público põe muito dinheiro, mas aí a gente tem que refletir, vamos ficar botando dinheiro no bolso de empresário? Será que não seria melhor a gente montar uma empresa pública de transporte coletivo e esse dinheiro ficar dentro do Estado mesmo? Enfim, vamos acompanhar isso, mas é uma discussão que está posta. Para finalizar o giro de notícias aqui, manchete do ICL Notícias. PL vai indicar Eduardo Bolsonaro como líder. Ausente nos Estados Unidos, Bolsonaro como líder da minoria na Câmara para evitar cassação. Com isso, ele não precisará comparecer às sessões, enquanto Caroline Detoni assumirá presencialmente. Decisão pode ser judicializada por opositores. Deixa eu pausar isso aqui, que isso aqui também é importante. Todo ato público, todo ato administrativo, e a nomeação do líder da minoria é um ato administrativo, ela está sujeita à apreciação da constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ou seja, qualquer medida que se tome, ainda que seja, não, isso aqui é uma prerrogativa exclusiva do presidente, isso aqui é uma prerrogativa exclusiva do deputado, ainda assim, isso pode ser apreciado, isso pode ser levado à justiça, para que o juiz competente decida. Eu não tenho dúvida, na hora que formalizar essa nomeação do Eduardo Bolsonaro, simplesmente para escapar das faltas dele, vai haver contestação no STF, e se não for sorteado para Nunes Marques ou André Mendonça ou Luiz Fux, vai se seguir o entendimento pacífico do STF e vai se sustar, vai mandar acabar com essa palhaçada. Por quê?
Porque o STF já fez isso outras vezes, esse mesmo controle. Quando a Dilma tentou nomear o presidente Lula, o Moro inventou aquela mentira de que era simplesmente para fugir de investigação, e aí o STF foi lá e mandou sustar, numa decisão errada, e que depois o STF reconheceu que errou, porque eles tomaram a medida de acordo com informações mentirosas de Sérgio Moro. Ok. Mais recentemente, quando o Bolsonaro ainda defecava no Palácio do Planalto, ele também tentou fazer uma nomeação, queria nomear o Alexandre Ramagem, condenado também, criminoso condenado agora, queria nomear o Ramagem diretor-geral da PF. O STF entendeu, não, isso aqui está distorcido, não é para isso que a Constituição deu poder ao presidente, então está suspensa. E foi suspensa e não assumiu e acabou-se. O Bolsonaro tentou também conceder uma graça ao Daniel Silveira. Ele tentou fazer gracinha e usou a graça, né? Entendeu? Trocadilho, pegaram assim. Pois é. Bolsonaro tentou dar a graça ao Daniel Silveira. E da mesma forma, foi-se discutido no STF e disseram, não, essa graça que foi concedida, ela não está de acordo com aquilo que a Constituição quis prever. Então, ela é inconstitucional. João Luiz, não sai, tá, João Luiz? Tem vinheta pra ti, especial, tá, João Luiz? Não sai, fica aqui na live. Então, o STF disse que era inconstitucional. E ainda que a escolha do líder da minoria compita exclusivamente aos deputados da minoria, esse ato, ele claramente não foi praticado visando o interesse público, visando o interesse da sociedade, visando o exercício do debate parlamentar. Ele foi praticado para tirar a cara, para livrar a cara do Bananinha. Ou seja, ele é inconstitucional. Amanhã ou depois de amanhã, ou algum partido político legitimado, ou a Procuradoria-Geral da República vai questionar esse ato no STF e, se não for sorteado para o Fux, para o Nunes Marques ou para o terrivelmente evangélico André Mendonça, qualquer dos 8 ministros vai dizer é inconstitucional, está suspensa liminarmente. Ponto. Não tenho a menor dúvida. E ainda tem uma outra questão para discutir também. Eu não tenho certeza se essa matéria não será competência, por prevenção, do ministro Alexandre de Moraes. Porque no momento em que essa medida de nomeá-lo líder é simplesmente para evitar a perda do mandato dele, para continuar mantendo prerrogativas, para continuar interferindo nos processos no STF, continuar praticando crime de coação no curso do processo. Eu não duvido, eu acho muito plausível que se entenda, tem a ver com esse processo, então a competência é do ministro Alexandre de Moraes. E no outro dia está suspenso isso. Mas que vai cair isso, vai cair, eu não tenho dúvida. Vamos entrando na pauta hoje aqui, efetivamente. Rei morto, rei posto. Tarcísio de Freitas vai meter a cara? Meus amigos, o Bolsonaro está fora do jogo, o Bolsonaro politicamente está morto, fisicamente eu espero que ele viva muitos anos com muita saúde para cumprir todos os 27 anos de cadeia que ele tem, e ele vai pegar outros ainda tem mais muitas condenações a caminho para o Bolsonaro, mas politicamente ele está morto. Valdemar Costa Neto já deu sinais disso, Tarcísio já deu sinais disso, Bolsonaro não apita mais nada no jogo político, apesar de ainda ter muito gado que vai lamber as bolas dele, né? Eu digo sempre o seguinte, se aparecer um vídeo do Bolsonaro de coturno na noite de Natal, dando uma bicuda na boca de uma idosa de 45 quilos, vai ter uma parte da sociedade que vai continuar apoiando ele. Com esse pessoal não tem conversa, tem combate. Combate institucional, combate dentro da lei, processo, enquadramento, e é isso. Então, esse pessoal vai morrer abraçado com ele. Mas o bolsonarismo sem Bolsonaro, ele vai lutar para continuar existindo. E eles vão continuar existindo ainda por muito tempo,
Infelizmente. A bola da vez no bolsonarismo é um sujeito chamado Tarcísio de Freitas, que ele foi ministro do governo Bolsonaro. Todo mundo conhece o Tarcísio, óbvio. Todo mundo não, todo mundo tem um mínimo de... que acompanha um pouquinho o processo político. Ele é o governador de São Paulo, foi eleito por causa do Bolsonaro. Bolsonaro o elegeu, não tem outro termo. E ele tem se rebolado para se manter leal ao bolsonarismo e tentar fingir que é um democrata, tentar fingir que ele pode ser o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Só que o bolsonarismo não aceita, o bolsonarismo raiz não aceita, ele é pouco radical. Um dos principais canais de voz do bolsonarismo é uma porcaria chamada Aurifake Brasil. É uma rádio do interior de São Paulo. Lúcio Alves, Bolsonaro é tudo ladrão de joias, cadeia nele, tá certo. É uma rádio do interior de São Paulo, uma concessão pública que, assim como a Jovem Pan está em vias de perder a dela, ela também devia perder a sua concessão, porque eles passam o dia todo mentindo lá. Mas vale a pena, de vez em quando eu me obrigo a ouvir aquela porcaria, porque dá para saber mais ou menos como é que eles estão pensando. Qual é a linha de... Aí quem está vendo, entre aspas, a linha de raciocínio que eles estão traçando por lá. Boa noite, Lúcia Alves. Então, lá dá para perceber que eles não toleram o Tarcísio. Eles são bolsonaristas raiz. Aquela galera que reza para pneu, aquela galera que acredita nas conspirações que espalha, se bem que lá eu não acho que eles acreditam, não, eles sabem que aquilo rende. Mas lá eles são essa turma que reza para pneu, que acampa na frente de quartel, que acha que o Lula foi clonado e substituído em 2022, são eles. É quem ouve a Aurifake Brasil. E lá o Tarcísio não é, eu ia dizer que ele não é unanimidade, ele está longe de ser, ele não é nem unanimidade. O Tarcísio, eles têm aversão ao Tarcísio lá. Eles brigam muito contra o Tarcísio, eles falam mal dele, e eu quero que eles brigam. Em briga de bolsonarista, eu torço pela briga. Então, não sendo unanimidade entre o bolsonarismo, o Tarcísio fica numa sinuca de bico lascada. Primeiro, para ser candidato a presidente da República, ele tem que largar o governo de São Paulo até o final de abril do ano que vem. Tem que passar 6 meses sem mandato, sem máquina. E assim como valeu para o Bolsonaro, rei morto, rei posto, vale para o Tarcísio também. Rei morto, rei posto. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo e tentar lembrar de 2022, no comecinho lá. 2 governadores fizeram isso, 2 que estavam no mandato. O governador de São Paulo, que era o João Dória, ele largou o governo de São Paulo porque queria ser candidato a presidente. E o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, ele renunciou ao governo do Rio Grande do Sul porque queria ser candidato a presidente. Resultado, nenhum dos 2 foi candidato a presidente. O de São Paulo lá, oh meu Deus, acabei de falar o nome do sujeito, me fugiu. Tá, o Dória, ele sequer foi candidato a nada. E o Eduardo Leite, quando viu que não ia mesmo conseguir ser candidato a presidente, virou candidato de novo ao governo do Rio Grande do Sul, foi eleito de novo e vai largar o governo de novo porque quer tentar ser candidato a presidente de novo. Então, ou seja, o risco de largar um governo para tentar uma reeleição que não será difícil. Você disputar uma eleição à frente da máquina é uma coisa até tranquila. Tem que ser muito estúpido para perder uma eleição estando à frente da máquina. O Bolsonaro perdeu, tá? Então, eu acho pouco provável, eu acho muito difícil que o Tarcísio tenha culhão para fazer essa aposta. Gente, a prefeitura de São Paulo não é a prefeitura de Itapipoca da Serra. É um dos maiores orçamentos do planeta. O PIB de São Paulo, o orçamento de São Paulo, é o segundo maior da América do Sul. Ele só perde para o orçamento do Brasil.
Então é uma máquina muito grande, muito robusta, e acho difícil que o Tarcísio vá embarcar nessa aventura. Ele tem uma reeleição bem provável e ele muito provavelmente vai insistir nessa reeleição. A coisa é tão gritante, é tão visível de que o cenário de reeleição, de tentar a reeleição, não de ir numa aventura para ser candidato a presidente, que até o Pablo Marçal, que é um bandido, um delinquente, condenado já também, numa entrevista ele reconheceu que era praticamente impossível vencer o Lula. E tá certo. Olha o Erivan Batista dizendo que o Bolsonaro perdeu, o Supremo tomou. Tá vendo? Ó, é esse tipo de gente aqui, ó. Cadê? Já apareceu o comentário do Erivan Batista? Erivan, não sai não, que já tem uma vinheta pra ti, tá? Fica aí, vai já rolar. Então, na história do Brasil, na história da democracia recente brasileira, só teve um presidente que perdeu a reeleição estando no poder, que foi o Bolsonaro. Todos, absolutamente todos, que concorreram à reeleição, exceto o Bolsonaro, foram reeleitos. Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleita. Ponto. Erivan, então vai embora. Tchau. Ou seja, a máquina ela tem muito peso. E aí fica uma questão. O Lula venceu o Bolsonaro com o Bolsonaro estando na máquina e o Lula fora. Por que é que passa pela cabeça de alguém que, estando agora com a máquina na mão, o Lula vai perder a eleição para o Bolsonaro, que não tem, ou para um bolsonarista, porque o Bolsonaro já foi, que não está com máquina nenhuma. Tito D'Ambrosio, fica aí que já tem uma vinheta para ti, tá? Fica aí, não sai não, já vou comentar isso aí que tu falou. Então, meus amigos, rei morto, rei posto. Agora, eu acho improvável que o Tarcísio abra mão de uma reeleição tranquila para o governo de São Paulo para se aventurar a disputar contra uma máquina poderosa comandada por um cara que já mostrou que sabe ganhar a eleição dentro e fora da máquina. O Lula não simplesmente se reelegeu quando era presidente. Ele se reelegeu, ele elegeu sua sucessora, ele ajudou e foi determinante para reeleger a sua sucessora, e agora no Lula 3, ele fora do poder, tendo enfrentado o inferno que enfrentou, os 580 dias de sequestro em Curitiba, a perda do irmão, a perda do neto, a perda da esposa, ele foi lá e ganhou de novo. Meu amigo, eu admiro a inocência de quem acha que vai ganhar do Lula. E tem um outro ponto ainda. O Brasil está dando certo. O Brasil está de cabeça erguida. O Brasil está com a menor taxa de desemprego da sua história. A gente está voltando a comer bem. A gente está voltando a viajar. Cláudia Estrela, fica aí, tá? Não sai não, Cláudia Estrela, já está chegando tua hora. Então, meus amigos, rei morto, rei posto. Mas eu não acho que o Tarcísio de Freitas vá meter aquela carinha escrota dele para disputar contra o Lula. Se meter, tanto faz, porque quem quer ser campeão não escolhe adversário. E o presidente Lula ganha de qualquer um com a máquina na mão, como já ganhou sem a máquina 2 vezes. Deixa eu tocar uma musiquinha agora para unir os bolsonaristas. Cadê? Bolsonaristas que estão aí na live. Junta vocês tudinho aí. Deixa eu chamar todo mundo aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos dar uma lida nos comentários aqui agora. Zilma Raires, Lula 13. Lula 13 faz o L. Olha o comentário aqui da Cláudia Estrela. O sistema não quer um homem honesto, quer um ser que assalta o país e distribui verbas, entre outras coisas. A Cláudia Estrela, gente, é gado. É gado a Cláudia Estrela, assim. Vamos ver os outros comentários aqui, cadê? Já mandei um abraço para Três Rios, no Rio de Janeiro, lá com a Marlene Andrade. O Germano comentou aquela questão de pagar o gasto dos ônibus. Tá aqui o João Luiz.
Lula é ladrão corrupto, ainda tem quem defenda a esquerda, bestas. João Luiz, é gado? É gado, João Luiz. Olha o outro aqui, fora, user 0793, lá, 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 lá. Fora Lula junto com esse jumento. É gado. É gado, com certeza. Comentário da Lúcia Alves aqui. Bolsonaro é tudo ladrão de joias, inelegível, cadeia nele, certíssima. Boa noite, galera linda. Boa noite também, Lúcia Alves, linda é você. Aí, mais comentário da Lúcia Alves aqui. Bolsonaro tá passando mal porque tá com medo de ir preso. Exatamente, Lúcia Alves. Tá sofrendo com medo da cadeia que merece. Gerson Brasil D. Direita só tem vagabundo. Quase todo mundo mesmo, Gerson. Cadê o Erivan Batista? Ah, esse Erivan Batista também. É gado, Erivan Batista? É gado, Erivan Batista. Valdomiro, boa noite. Edmilson Mesquita, boa noite. Boa noite, Valdomiro. Boa noite, Edmilson Mesquita. Tem aqui o Tito Dambros também. Lula vai pro Guinness como maior ladrão do planeta. Urna eletrônica. Tito Dambros. É gado? É gado também. João Paulo Pereira de Araújo. Tu espera pra ver. Não sei do que eu tava falando, né? Então não sei se ele é gado ou se não é. Cláudia Estrela, cadê? O sistema não quer um homem honesto. Já falamos da Cláudia Leite. Cláudia Leite não, da Cláudia Estrela, né? Cláudia lá, brilha uma estrela. Cláudia... É isso aí, faz o L, Cláudia Estrela. Gente, cadê? Vamos voltar pro programa agora aqui. Oswaldo Rangel acabou de chegar aí também, né? Gente, vamos pro momento dedo na goela agora, né? Quando a gente fala de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Vamos lá, então, chama a vinheta. Cara, cuidado aí. Para com ele. Você é uma pessoa horrível. Para tudo. Errei a vinheta. Errei a vinheta. É o giro de notícias no mundo agora, gente, pra gente saber o que os portais no mundo estão falando. Então vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do Diário de Notícias, portal português de Lisboa, na Europa. Exército israelense prevê meses de combates para tomar controle da cidade de Gaza. Forças israelitas iniciaram invasão terrestre, controlam zonas de Gaza e estimam meses para dominar a cidade, enquanto bombardeios causam fuga de milhares. ONU aponta indícios de genocídio, Hamas acusa limpeza étnica. Bom, se alguém ainda tinha alguma mísera dúvida de que o que Israel queria na faixa de Gaza era simplesmente tomar a terra, não era resgatar refém, não era eliminar Hamas, a dúvida foi pro saco agora, né? Tá assumido agora aí. Não é uma guerra, é um genocídio. Manchete da Rádio Progresso cubana. Cuba promove proteção ambiental no Dia Mundial do Ozônio. Cuba reafirma compromisso com o planeta no Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio. Há 30 anos, OTOS há 30 anos elimina substâncias danosas, reduzindo 67,5% das metas até 2025 e promove educação e ciência contribuindo para a saúde global. Manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. Os bastidores da mudança de Milei. Uma moderação recomendada por seu círculo íntimo que será posta à prova no Congresso. O presidente argentino enfrenta teste legislativo após sugestão de equilíbrio político por assessores próximos, buscando aprovação de projetos em meio a tensões com oposição e ajustes em discurso radical. Meu amigo, sentiu a água bater no fiofó, né? Vamos lá. Manchete do portal xinhua.com.net, portal chinês que produz notícias para o mundo. Observatório Econômico. Tarifas prejudicam perspectivas na principal feira de energia limpa da América do Norte. Na Remais, expositores alertam que tarifas e incerteza política dos Estados Unidos desafiam o setor renovável, interrompendo suprimentos e elevando custos, afetando projetos solares e eólicos com impacto em consumidores e empresas. Meu amigo, quem mais está sendo prejudicado com essa psicopatia do Trump
são os próprios Estados Unidos da América, né? Mas paciência, cada um que se vire. No Brasil, felizmente, nossa balança comercial terminou superavitária. A nossa relação comercial com eles era ruim, a gente sempre comprava muito mais do que vendia. Então, vamos seguindo a nossa vida e eles seguem a deles. E já que começamos em assunto escroto, né? Vamos para agora sim, tá na hora. Vamos lá para a pessoa nefasta de hoje. Chama a vinheta. Cuidado aí. Para frente, chega. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Renato Batista. Nascido em São Paulo, iniciou sua trajetória política aos 20 anos, ingressando no MBL durante as manifestações golpistas contra Dilma Rousseff. Formado em Relações Internacionais e pós-graduado em Ciência Política, atuou como coordenador regional do MBL em São Paulo, participando de protestos pelo golpe e organizando eventos contra a corrupção. Sua ascensão ganhou ímpeto em 2020, quando assumiu a coordenação nacional do MBL, expandindo o movimento para análises geopolíticas, como críticas à invasão russa na Ucrânia em 2022. Renato Batista acumula controvérsias que mostram quem ele realmente é. Em 2017, chamou o doador de campanha de imbecil no áudio vazado. Em 2019, seu perfil no Facebook foi banido por contas falsas, alegando perseguição ideológica. Processado por bolos em 2024 por propaganda negativa e irregular, gasta R$217 mil do fundão eleitoral em autopromoção, agindo contra ideais anticorrupção que o MBL finge defender. É criticado por hipocrisia em usar verbas públicas e ofensas rasas, como chamar rivais de covardes. Suas ações revelam um oportunista inescrupuloso, mais interessado em likes do que em princípios. E vamos agora para a lista de bolsonaristas que estão presos ou tornozelados, hein? Vamos lá que eu adoro isso. Chama a vinheta. Apistou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Lista de bolsonaristas presos: Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio, Débora do Batom, em casa, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Correia Neto, Mário Fernandes, Walter Braga Neto, Carla Zambelli, Jorge Santos, Fernando Collor, Flor de Lis, Robinho e ele, Bolsonaro. E já que a gente falou dessa galera, né, pra gente não vomitar, pra não dar ânsia de vômito, pra gente terminar o programa com uma vibe legal, em alto astral, com notícia boa, vamos de notícia boa. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Pesquisa da UFRJ abre caminho para a cura da tetraplegia. Uma pesquisa conduzida pela professora Tatiana Coelho de Sampaio, da UFRJ, alcançou um resultado inédito: reverter a tetraplegia em pacientes por meio de um medicamento experimental chamado polilaminina, desenvolvido a partir da placenta humana. Nos primeiros testes, pessoas que haviam perdido totalmente os movimentos voltaram a se locomover, devolvendo esperança a milhares de famílias. O próximo passo é a aprovação da Anvisa para iniciar estudos em larga escala e confirmar a segurança do tratamento.
A expectativa é que a descoberta transforme a vida de pacientes com lesões medulares em todo o mundo, apontando para um futuro onde a tetraplegia pode deixar de ser uma condição irreversível. Gente, isso me emocionou tanto quando eu li, que eu tinha que trazer aqui para falar. Uma cientista brasileira de uma universidade pública trazendo algo que pode ser um marco na história da humanidade. Parabéns à professora Tatiana Coelho de Sampaio e obrigado pelo seu trabalho. Às 19h40 em Manaus, 20h40 em Brasília, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, já entra lá no YouTube, procura pela Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário, e se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã tamo de volta, fui! Ria com quem sabe. A Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão. Com shows de stand-up comedy ao vivo, você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactub, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactub, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados. Equipe-se com os melhores e conquiste a vitória.